boa noite, gente. Mais uma vez o PCD em Foco continua o seu trabalho democrático, buscando debater políticas públicas de forma séria e responsável para ter e levar o melhor para a cidade nesse momento legislativo que a gente se encontra, onde escolhemos vereadores, onde escolhemos o prefeito. Hoje estamos recebendo aqui Alexandre Fonseca. Alexandre Fonseca é servidor público aposentado. Alexandre Fonseca limita nas causas partidárias e políticas há mais de 5 anos. E alguns anos atrás, ele contraiu uma doença degenerativa que o levou a ter uma baixa visão. Hoje, Alexandre se apresenta a vocês como candidato a vereador e tem propostas que visam melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Boa tarde, boa noite, Alexandre. Boa noite pessoal, boa noite PCD em Foco. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É muito importante ter esses espaços na cidade, né? Mesmo nessa era de democracia na internet, a gente às vezes nem sempre tem tantos espaços assim para falar. Meu nome é Alexandre Fonseca, como você colocou, eu tenho 29 anos. Você fez uma bela introdução já, mas eu estou aqui então à disposição sempre das pessoas. Gostaria de desejar uma boa entrevista e estou aqui sempre pronto para responder as perguntas. Ótimo, nós que agradecemos a oportunidade. Essa é a oportunidade que o programa dá. Nós debatemos políticas públicas, nós buscamos a democracia séria e responsável, onde todos os lados são envolvidos e se busca um denominador comum, onde a cidade cresce, a população cresce, todo mundo cresce no modo geral. Então vamos lá, Alexandre. O principal foco e problema da cidade se chama acessibilidade hoje. Nós temos calçadas não adaptadas, onde os desníveis são gritantes, onde as pessoas cadeirantes, nós mesmos, que somos deficientes visuais, temos uma dificuldade muito grande de transitar pelas ruas. Enquanto vereador, qual vai ser a sua proposta para que o município se adeque a essa necessidade do deficiente? Não, isso é verdade. Eu falo, né, que eu me surpreendo que Volta Redonda era uma cidade dita como da melhor idade, mas a acessibilidade mesmo sempre foi muito ruim, uma questão muito ruim, né? Então a gente fala que a melhor idade seriam os idosos, mas que é uma idade que as pessoas não estão com totalmente a sua capacidade de locomoção e as próprias calçadas, que são as coisas mais visíveis, não estão bem cuidadas. Então imagina para as pessoas com mais dificuldade e acessibilidade, como as pessoas deficientes, sejam cadeirantes, sejam pessoas com baixa visão como nós. Então é preciso sim que a gente faça um projeto, isso tanto legislativo quanto executivo. A gente fala aqui que nós temos pautas políticas, né? A gente tem uma limitação, tanto sozinho quanto seja como vereador ou seja como prefeito, a gente precisa que essas pautas elas sejam adotadas pela classe política como um todo, junto com a população. E é preciso que crie um projeto que adapte a cidade como um todo. A gente fala de pequenas coisas como uma rua aqui, outra ali, ou apenas um sinal de trânsito, que por si só são pequenas melhorias, mas a gente sabe que a gente precisa de uma cidade como um todo que seja acessível. Então é preciso juntar com a população e a classe política para fazer esse projeto que acaba sendo bom para todo mundo. Gera empregos para que as pessoas arrumem essa estrutura. Então calçadas melhores niveladas para todos, tanto na periferia quanto no centro. São as travessias, né, niveladas junto com a calçada, por exemplo, coisas que as pessoas não pensam muito. Semáforos que sejam auditivos. Nós falamos que é uma coisa que você talvez tenha passado também, passe muito provavelmente, com relação a pegar ônibus e você não saber qual ônibus está vindo. Existem projetos em outras cidades que você coloca um sensor no ônibus e no ponto avisa, está chegando um ônibus, o caixa de som avisa qual ônibus que está vindo. É preciso que essas coisas elas sejam utilizadas. Existe uma coisa que eu acabei passando muito, por exemplo, em atendimento de consultórios, e tanto médico quanto banco, que sejam avisos sonoros das senhas. Isso com certeza melhoraria a vida de milhares de pessoas, tanto para pessoas com deficiência quanto pessoas idosas também. E por aí vai. Com certeza, as melhorias são muitas e as necessidades são gritantes da população PCD. Mais uma vez, eu sempre bato na mesma tecla. Hoje nós temos mais de 30 mil eleitores PCD só no município de Volta Redonda.
Então nós somos uma massa gritante, apesar de sermos um grupo mitigado politicamente e socialmente, nós representamos uma grande parcela da população nesse momento. Em relação à acessibilidade também, a gente toca muito no ponto do transporte urbano coletivo. Nós temos uma problemática muito séria em relação aos coletivos, onde a maioria dos elevadores que são apresentados à população nos ônibus não funcionam ou não sofrem a fiscalização devida para que possam funcionar de forma perfeita. Enquanto vereador, quais vão ser as suas medidas para que esse transporte funcione com efetividade para a pessoa com deficiência e seja rigorosamente, verdadeiramente fiscalizado? Sim, infelizmente o transporte público na cidade de Volta Redonda é uma tristeza, assim, como um todo, né? E ele vem piorando ao longo dos anos, ao invés de melhorar. Os ônibus que já estão ruins, em péssimos estados, não funcionam como deveriam, são poucos. E nós achamos que nosso projeto de ônibus é um dos nossos grandes focos, né, na nossa campanha. O transporte, como diz a Constituição, é um direito. A Constituição brasileira, desde 2016, já diz que é um direito da população. E ele é dever da cidade, a cidade que é responsável. A cidade deveria fiscalizar, as empresas são privadas, mas não faz. Nosso projeto hoje é que a prefeitura tome a iniciativa de prover o transporte. É um projeto um pouco complexo, mas a gente prevê que deveríamos renovar a frota como um todo. São 200 ônibus hoje, nós estudamos a planilha. E esses ônibus, sim, agora ônibus elétricos de nova qualidade e adaptados. Esse é o mínimo que nós devemos ter uma cidade como Volta Redonda, que temos a maior siderúrgica da América Latina. Era para ser uma cidade desenvolvida, a gente tem que olhar para frente. Outras cidades também estão fazendo isso, Curitiba, entre outras. Então todo o transporte deve ser cidadão. Não deveremos ter um ou outro transporte apenas voltado para o cadeirante ou para a pessoa com deficiência. Todo o transporte deve ser cidadão. Esse é o nosso objetivo e nós sabemos que é possível, porque nós estudamos muito a questão, é algo que eu tenho trabalhado ao longo dos anos. Nós pegamos as planilhas e conversamos com pessoas da área e é possível que seja feito isso. Não, com certeza. E agora uma pergunta que é a discussão do país no momento, que gira em torno da educação inclusiva. O presidente da República batou um decreto no qual ele entende que aquelas crianças que se sentiam prejudicadas pela ausência de inclusão na escola, que os entes políticos desenvolvam escolas especiais onde aquelas crianças possam ter um tratamento especial afastado das escolas comuns. Muitos segmentos das pessoas com deficiências entendem que isso se faz necessário por um momento para que depois haja essa inclusão. Para nós que somos deficientes visuais, nós temos uma facilidade de comunicação, de interação, mas temos uma dificuldade de absorver determinados conhecimentos devido à incapacidade de enxergar e de identificar determinadas coisas. Como que você enxerga esse momento do país e qual você acha que seria a medida correta? Realmente colocar as crianças numa escola especial ou realmente ter os dois meios de transição, tanto as escolas especiais, as inclusivas ou apenas as inclusivas? Em primeiro lugar, é preciso que haja debate, né? É preciso que haja democracia ao tomar as decisões. Então, não pode ser como está sendo, que a partir do momento que se tome a decisão ou que se coloque isso para ser aprovado é que comece a discussão pública. É preciso primeiro que haja discussão pública para que depois a decisão seja tomada. Então, conversar com os setores mais interessados da população, com as associações, os conselhos, e a partir daí entender a realidade que essas pessoas passam, conversando com elas, debatendo, que nós poderíamos chegar às melhores conclusões, né? Esse é um debate que vem de décadas, né? A gente avança e vai para trás, mas e a gente não tem tanta informação, assim, as pessoas precisam de uma conscientização um pouco maior, como você falou, cada um tem uma certa realidade um pouco diferente e é preciso que isso seja debatido com mais tranquilidade e franqueza. É difícil a gente falar de uma posição externa, né? E Alexandre, a gente agradece muito a sua participação. A gente sempre levanta a bola da democracia. A democracia é
todos, independente da sua ideologia política ou partidária, estão com o microfone aberto para demonstrar suas ideias e a sua plataforma de governo para a população. A população só vai voltar com consciência quando ela tiver a oportunidade de ver as propostas dos candidatos e tiver o discernimento e a responsabilidade de escolher o melhor para a sua cidade. E é esse projeto e esse é o foco do PCD em Foco. Conscientizar a população, chamar aquelas pessoas com deficiência para a realidade do momento, para elas entenderem que nós precisamos de representatividade e com representatividade qualificada para nos representar e buscar meios e políticas públicas que atendam às necessidades da pessoa com deficiência e de todos. Lembrando que a função tanto do Executivo como do Legislador é governar para todos, legislar para todos, tanto nas suas funções típicas como atípicas. E assim, a gente agradece ao Alexandre e deixa o microfone aberto para ele fazer as suas considerações finais. É isso. A gente precisa de democracia, a gente precisa de distribuição de poder. É preciso que as pessoas tenham voz, que as pessoas possam agir. Né? A gente fala muito de democracia, mas a democracia, às vezes, ela se resume apenas ao voto, no discurso nacional, no discurso da mídia, que seja votar de 2 em 2 anos, né, para presidente e depois para prefeito. E não pode ser assim, porque se a gente apenas votar e deixar que eles façam o que for para ser feito, que eles acham que deve ser feito, a gente não vai ter o nosso retorno. Né? É preciso agir coletivamente. Sozinho ninguém consegue muita coisa, né? Mas junto a gente consegue muito. A cidade de Volta Redonda é um exemplo disso. Nós avançamos muito com muitas lutas através de décadas, conseguimos direitos através dessas formas e agora, com muito louvado o trabalho dessa associação, é muito importante esse trabalho que tem sido feito. Eu tenho muita confiança de que logo a gente vai conseguir que essa cidade seja realmente um exemplo de acessibilidade, não só no Brasil, mas internacionalmente, porque o que falta não é necessariamente dinheiro, na verdade falta vontade política, mobilização, realmente organização para que isso seja feito, porque até é uma pauta que eu acho que as pessoas não discordam, né? Mas falta visibilidade e falta movimentação. Queria muito agradecer mais uma vez esse espaço, dizer que se estiverem interessados nas nossas propostas, no que a gente tem a falar, eu quero também abrir espaço para estar outras vezes, depois da eleição, estar conversando junto com vocês, até participar mais. Mas acessem as nossas redes Alexandre Fonseca 5123 no Facebook, no Instagram, que a gente pode conversar. Meu WhatsApp está lá, aberto a todo mundo que quiser conversar. E é isso, muito obrigado e boa noite a todos. E assim nós encerramos mais uma etapa do nosso projeto. Nós agradecemos a todos aqueles que estão acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, as pessoas que estão abraçando a nossa forma de fazer esse projeto, que estão vendo a nossa visibilidade com cunho democrático, com cunho político e jamais com cunho partidário, onde, independente da sua ideologia, do seu partido, você será bem recebido e, acima de tudo, será ouvido. A política gira em torno do Estado democrático de direito, onde o poder emana do povo que o exerce através de seus representantes legais. E essa é a máxima que a gente vai levar no nosso trabalho. Boa noite a todos.